5 hábitos que destroem a sua vida. Esse é um assunto seríssimo que eu espero que você reflita profundamente sobre ele e se descobrir que tem algo que você precisa mudar, que você mude imediatamente. Porque só não muda quem já morreu, mas você ainda está vivo, você ainda está viva. E há uma diferença entre tarde e tarde demais. 5 hábitos que destroem a sua vida, sua alegria, sua família, sua felicidade, sua mente e seu futuro. Hábitos, o que já se escreveu sobre hábitos? Quando você era criança, você era governado pelos seus impulsos. Depois de adulto, você passou a ser governado pelos seus hábitos. Seus hábitos podem ser amigos fantásticos ou inimigos poderosíssimos. Porque os hábitos costumam se esconder no seu subconsciente, se alojam ali e você não sabe que eles estão ali. Eles vão te destruindo aos poucos e você simplesmente morre sem perceber que é você mesmo que está causando aquilo. Anote aí. 5 hábitos que destroem sua vida. Primeiro, viver sem propósito. Todos os dias, quando você acorda de manhã, qual é o seu propósito? Por que é que você levanta? Qual o seu propósito de vida? O meu propósito de vida, por exemplo, é para com a minha vida melhorar a vida de quantas pessoas eu puder. É isso que me faz levantar da cama todos os dias. Meu propósito de vida é melhorar a vida dos seres humanos, é levar alegria àqueles que estão tristes, é fazer diferença no mundo, é amar as pessoas e ser tão feliz quanto eu possa, como é o desejo do meu Criador. E o teu propósito de vida qual é? Não há nada pior do que uma pessoa que não tenha um propósito de vida. Procure o seu propósito. Normalmente ele está aliado àquilo que você mais ama ou aquilo que você mais odeia. Se você quiser mais detalhes sobre isso, escreva para mim, a gente pode conversar sobre isso. Segundo hábito que destrói a sua vida, rejeitar a sua liberdade. Você nasceu livre, teu Criador te deu livre arbítrio. Os animais normalmente só podem escolher entre fugir ou lutar, você não. Você tem múltiplas escolhas todos os dias. Primeiro você escolhe e depois você colhe. Tudo na sua vida é fruto das suas escolhas. Você escolhe e você colhe. É sempre nessa ordem, nunca de outro jeito. E o que é rejeitar a sua liberdade? É trabalhar em excesso, é comer em excesso, é dormir em excesso, é odiar quem você não deve, ao invés de odiar aquilo que você deve. Porque há uma diferença entre odiar pessoas e odiar fatos e situações. O que é rejeitar a sua liberdade? É ser escravo de emoções negativas, depressão, pânico, angústia, é viver à base de remédios, é optar por só dormir se tomar remédios e acreditar em tudo que os médicos falam. Isso é rejeitar a sua liberdade. É andar com a multidão quando você deveria andar sozinho e fazer as suas próprias escolhas. É viver pela opinião dos outros quando você deveria viver pela sua opinião. Terceiro hábito. Tratar a ansiedade como uma amiga. Nunca faça isso. Isso é um péssimo hábito. Já percebeu que tem pessoas hoje em dia que elas se sentem felizes, assim, orgulhosas de dizer: eu sou muito ansioso. Seu Ivan, eu sou muito ansiosa. Desde pequenininho que eu sou assim. Tratam a ansiedade como se fosse uma amiga. Ansiedade é péssima se ela for usada assim. Porque essas pessoas ficam ansiosas com o quê? Fica ansiosa para chegar o dia de amanhã, fica ansioso para pagar a conta, fica ansioso para saber se vai dar certo a proposta que mandou, fica ansioso para saber o que os outros vão pensar. Mas engraçado que essas mesmas pessoas, elas não ficam ansiosas, por exemplo, para fazer o bem para os outros, não ficam ansiosas para chegar o dia de amanhã e poder ajudar o máximo de pessoas, não ficam ansiosas pela hora de dormir, não. Normalmente usam a ansiedade da pior maneira possível e destroem as células e enchem o corpo de neurotransmissores negativos, envenenando o sangue, as células, as emoções e a própria vida. Não trate a ansiedade como amiga. Use a ansiedade como que ela deveria ser, o combustível do seu sucesso, do seu êxito. Quarto hábito, ostentação. É ser o que os outros querem que você seja, dizer o que os outros dizem, é se preocupar mais com a opinião dos outros do que com a sua opinião a seu respeito. É querer ser popular. Eu gosto de uma frase que diz assim, popularidade é quando os outros gostam de você. Felicidade é quando você gosta de si mesmo. Não se preocupe com a opinião dos outros. Olha, se você vive a sua vida de maneira a não ferir os princípios divinos, a não desrespeitar a lei dos homens e nem o direito de seus semelhantes, não se preocupe com a opinião dos outros. No final, quando você morrer, só você morrerá junto com você. Ninguém vai morrer junto com você. Não use o que os outros querem que você use, seja você mesmo. Seja você mesmo sempre. E se amanhã você mudar de ideia,
muda de ideia, é normal. Afinal, um comediante brasileiro, cujo apelido ele ficou muito conhecido como Barão de Tararé, tem uma frase dele que eu gosto muito que diz: vergonha não é mudar de ideia, vergonha é não ter uma ideia. Isso sim, que é o que acontece com a grande boiada humana. Portanto, não se preocupe com ostentação. Seja você mesmo, acima de tudo, seja feliz, seja autêntico. Use aquilo que você gosta de usar, do jeito que você gosta de usar. Seja quem você quer ser. Esteja íntegro, em paz com você mesmo. Quinto hábito, conviver com gente má e perversa. Você já viu como tem gente perversa nesse mundo? Eu te pergunto, você acha que é normal um adulto fazer sexo com uma criança e não ter peso nenhum na consciência? Você acha que é normal um homem espancar uma mulher e não ter peso nenhum na consciência? Você acha que é normal um sujeito como esse de tempos atrás, você deve ter ouvido falar, Champinha, que durante 5 dias violentou aquela adolescente e depois matou-a, degolando-a? Você sabe o que é degolar uma pessoa? Você acha que um ser humano desse está vivo ainda? Não, não está vivo, mas são pessoas que estão mortas em si mesmas. Não ande com gente perversa, com gente má. Tem pessoas que desejam o mal para os outros, elas fazem maldade e se sentem bem, são psicopatas, muitas vezes são sociopatas. O que você acha que vai acontecer com você se você andar com elas? Afaste-se de gente assim. Gente assim é uma doença. Ore por elas, tenha misericórdia delas, mas afaste-se delas. Vamos recapitular comigo? 5 hábitos que destroem sua vida. Primeiro, viver sem um propósito. Viver simplesmente por viver. Rejeitar a sua liberdade. Tratar a ansiedade como se fosse uma amiga. Ostentação, se preocupar mais com a opinião dos outros do que com a sua. E conviver com gente má e perversa. Se você se livrar desses 5 hábitos, você vai ver como é que a sua vida muda. E ela muda demais. Eu gosto de uma frase de uma mulher chamada Jan Houston, que diz o seguinte: não podemos mais ludibriar nossos cérebros e empobrecer nossos espíritos. Lembre-se, há uma outra frase de Mark Twain que eu gosto muito que diz: não podemos nos livrar de um hábito simplesmente atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada degrau por degrau. E a melhor maneira de tirar um hábito ruim da sua vida é colocando um hábito bom no lugar. Fica aqui a minha dica para você. E você, o que pensa sobre tudo isso? O que pensa sobre hábitos? Quais os hábitos que você tem? Você conhece gente que tem esses hábitos? Você já eliminou algum desses hábitos na sua vida? Conte para nós como foi. Eu e todos os inscritos do canal aqui vamos adorar ler o seu comentário. Deixa seu depoimento, deixa seu comentário, deixa a sua opinião. Gostou desse vídeo? Deixa o teu joinha para mim. O teu joinha tem um poder fantasmagórico de levar o vídeo longe. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu desejo a você e aos seus amados dias de luz, noites de paz, longos dias e belas noites.